Mas se você for usado pelo Espírito Santo, vou te contar uma experiência do Espírito Santo. Cara, tava no culto, normal. Eu tava junto com meu amigo. Era 2 semanas antes de eu ser batizado nas águas. Tava lá, tá. Cara, a gente orando na igreja. Só que depois, sabe, cuidado com esses espíritos que roubam a tua atenção no culto. Isso é demônio. Ah, porque não, fiquei distraído. É TDAH. Não é TDAH, é demônio. O cara fica distraído no culto, pegando o celular. Para com essa... Para, irmão, para. O Espírito Santo... Cara, Deus vai te cobrar. Aí, eu tava falando de PlayStation. Tava falando de FIFA, na igreja. E eu nem jogava. Tava vendo gameplay dos caras. Tô falando real. Você... Cara, a gente precisa entender, igual você falou. Nós somos gente, a gente peca. Nós temos erros. Eu falando lá de PlayStation. De repente, o meu pai tava lá no culto e eu totalmente desconectado. Meu pai falou, vai descer uma nuvem de glória nesse lugar. Eu nunca vi o que eu vi naquele dia. Cara, tem coisa que eu tô lembrando por contar pra você. Meu pai tava lá no altar. Caraca, mano. A igreja tava cantando aquele louvor. Santo, eu Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Depois a igreja entrou numa atmosfera que ninguém conseguia mais cantar. Ninguém conseguia mais falar. E eu... Sabe quando tudo muda? Tipo assim, você entende... Eu usei uma gíria aqui angolana. Algum mambo mudou aqui. Algum mambo mudou nesse ambiente. Algo estranho aconteceu. E o que aconteceu? O Espírito Santo me tomou de uma forma que eu nunca vi. Nunca. Até hoje. Eu falo, Deus, eu quero aquilo lá, aquilo. Eu olhei pro altar, eu não conseguia ver ninguém, eu só via um clarão. E eu via no meio do clarão como se fosse uma luz branca. É uma luz. Não... Cara, parece uma luz que tem feixes de ouro. Não sei, parece ouro, mas é luz. E no meio dessa luz aparecia um ser sentado, que eu começava a olhar, eu só conseguia ver os pés. E eu não conseguia ver o rosto porque era muita luz. Naquele momento, recoprade alabaxarababarababarabaxarabá. Alabaxarabá. Ebabaxarabagabacerabrados. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Cara, naquele momento o Espírito Santo tomou a sala, cara. E eu só gritava, santo, santo, santo. E eu comecei a falar em línguas estranhas. Talvez muita pessoa não vai entender. E talvez algumas pessoas vão olhar esse podcast, eu não sei. Eu só sei que o Espírito Santo está falando para alguns aqui. Para mim foi a maior experiência que eu tive, cara. Eu tive medo. Eu olhei para aquilo, eu consegui. Eu abri os olhos e eu fechava, eu falei... Isso é Deus. Isso não é humano. Isso aqui não é do que está acontecendo agora. Isso é algo que não faz parte desse ambiente. E naquele momento eu pensei que todo mundo viu. No final do culto eu falei, pai, eu vi uma luz. Meu pai olhando com aquele apreço. Meu pai falou, você teve uma experiência com Deus. E eu só via os pés. Eu não consigo explicar. Para mim, essa foi uma das visões que eu tive com o Senhor que... Falei, cara, Deus é real. A presença do Senhor era muito material. Cara, que todo mundo ficou de joelho dobrado.
Igreja Monte das Oliveiras. 2 domingos depois, a gente já não estava mais naquela igreja. Aquele dia era um culto de ação de graça, da festa de aniversário do meu pai, que era em fevereiro. Foi a festa de aniversário, 2 domingos depois, chegou o mês janeiro, fevereiro, março, abril, a gente estava começando uma igreja no quintal de uma irmã. E 2 meses antes, a gente estava numa igreja que tinha mais de 1000 pessoas. E foi no lugar que o Espírito Santo nos levou num deserto. E hoje a gente está num terreno 3 vezes maior do que o terreno que a gente estava na outra igreja. E o Espírito Santo, ele começou a trazer. Teve um culto de ceia nesse quintal da irmã. E eu vou te falar, o Espírito Santo, ele às vezes vai nos levar para deserto. Não vai ser 100% fácil, não vai ser aquilo que você imagina. Chegou no deserto o Espírito Santo. Cara, no meio da ceia, um homem de branco. Físico, igual a você, Yuri. Igual a você, Yuri. O cara levantou. O cara falou, vocês estão vivendo... Tipo assim, ceia. O cara não era da igreja. Levantou. Começou a falar. Vocês saíram de um lugar porque eu quero vos levar para um lugar maior. Cara, nós mudamos de igreja. Tinha 500 pessoas num quintal de 30 por 20. Ou menos que isso. E a galera tava lá, no culto. Primeiro domingo não tinha nada. Segundo domingo já tem a bateria, já tem os instrumentos. E a gente começou assim. O cara levantou no meio da ceia. Depois da gente tomar ceia. Ele levantou. E ele pediu uma palavra. Pediu para falar. E ele falou assim. Vocês saíram de um lugar e vocês vão para algo maior. E onde vocês vão ir vai ser muito maior do que onde vocês saíram. Escutem essas palavras e não esqueçam no gosto. Sabe, o cara falava com uma autoridade, uma voz, sem microfone, ele falava, invadia todo o espaço. E para nós era tipo, Deus está usando em profecia o irmão. Porque a gente sempre viveu a ambiência espiritual. Ele estava assim, no temor, e a gente chorava. E ele falou, Deus, ele me mandou aqui para confortar os vossos corações, para falar que ele não esqueceu de vocês. Ninguém viu esse cara. Ninguém sabe de onde ele veio. Sabe, terminou a ceia, ninguém nem se lembrou de conversar com o cara. Tipo, paz, irmão, como é que você tá? Nem isso. O cara desapareceu. Todo mundo começou a procurar o cara. Cadê aquele irmão alto, branco, que tava com roupa branca? Negro, com roupa branca, calçado preto. Cara, sabe, um cara bem humilde, tranquilo. Sabe, que o cara falava, transmitia muita paz. Até hoje. Ninguém sabe, meu pai falou. 2 meses depois, nós recebemos uma visitação. E o Senhor nos visitou aqui. Naquele culto de ceia com todo mundo. Cara, e aí marcou a história. A Catedral da Graça hoje lá em Angola. Uma igreja que carrega várias filiais. Eu falei para você nos bastidores, meu pai tem um chamado muito forte. Na libertação. E é nessa coisa de libertar que a gente já passou muitas coisas em casa. De líderes da igreja serem bruxos e a gente não saber. De pastores caírem endemoniados no culto. Do Espírito Santo quebrar o nosso orgulho, cara. E ele mostrou, eu sou Deus. Teve tempos, cara, que eu cantava, chegava em casa e eu vomitava sangue. Porque eu recebi ataques espirituais. Teve tempos que eu já fui usado por espíritos demoníacos dentro de casa. Tem um espírito que ronda muito o Brasil, que é a mentira. Enquanto nós não santificarmos a nossa boca, nós queremos um avivamento, mas todo avivamento ele precede uma perseguição. Eu creio que Deus é bom, eu creio, a galera fala, nós vamos viver os melhores tempos do mundo. Todo avivamento teve perseguição. Paulo morreu, Pedro morreu, Barnabé morreu. Todos os discípulos passaram por grandes perseguições. E eu sei que o Senhor tem algo bom.
E a galera fica olhando e esperando o melhor do Senhor. Eu digo que o melhor do Senhor já veio, é Cristo em nós. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória que nós teremos. E portanto todos nós com os rostos descobertos refletimos a glória de Deus, o que Paulo falou. Cara, eu não sei, estou me alongando aqui, mas eu creio que para a gente terminar, a palavra que eu diria é: sede santos como Ele é santo. Sede meus imitadores como, pois, eu sou imitador de Cristo. E que Paulo fala em Romanos, que eu sempre levo isso como se fosse, não um mantra, mas algo que rege minha vida. Romanos 12 fala: portanto, meus irmãos, peço que pelas misericórdias do Senhor e por tudo que Ele já fez por vocês, apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo e santo, porque esse é o vosso culto racional. E não pois vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Eu creio que para que a vontade do Senhor seja feita, a nossa mente não pode se conformar com a mentira, com a prostituição, com o pecado. Pecado é pecado, e em toda parte do mundo pecado é pecado. Cara, se prostituir é pecado, mentir, roubar é pecado. Ah, eu sou uma mentirinha, você está pecando. Contar um falso testemunho, você está pecando. Cara, é pecado. E o que separa o homem de Deus é o pecado. A Bíblia fala que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que a gente tem medo do pecado? Por que a gente tem medo dos demônios hoje? Por que a igreja brasileira não tem autoridade sobre os demônios? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E se não tem amor, vai ter medo. Nós não somos escravos do mundo, nós somos filhos. Vós, pois, não recebestes espírito de escravidão, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clama por Abba, Pai. Então ele é nosso Pai, ele está falando: cara, eu estou aqui. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.